Mensagem da Cruz. Apresentação: Renato Brumoschinkel. Muito bem, meu querido, eu quero trazer para você nessa manhã uma palavra de Deus lá no livro do Gênesis, capítulo 35. Vamos para a nossa reflexão nessa manhã. Mensagem da Cruz. Gênesis, capítulo de número 35, diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão. Versículo 7 diz: e edificou ali um altar ao seu Deus e chamou de El-Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. E o versículo 14 diz: então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe falara e derramou sobre ela uma libação. Ele deitou óleo sobre ela. Querido, esse capítulo de número 35 é um momento do retorno de Israel, de Jacó, para a sua terra novamente, para a terra de Betel, aonde ele havia passado algumas noites. Nesse capítulo 35 aqui fazem mais de 21 anos que Jacó estava distante desse local. Ele era muito novo na época quando passou nesse local e cansado ali daquela fuga que ele estava fazendo, o texto diz que ele se distanciou daquele lugar e foi para Betel. Ali ele arruma uma pedra, faz como se fosse um travesseiro, e a Bíblia diz que Jacó então dorme aquela noite naquele lugar, e ali ele tem um sonho de uma escada subindo e descendo, e essa escada, dava ali da terra aos céus, e anjos subiam e desciam nessa escada. Deus apareceu para ele, se manifestou a Jacó, e Jacó agora teve um encontro com Deus, e Deus renovou a promessa, disse para ele que seria com ele, que a vida dele seria uma vida abençoada a partir dali. Porém o texto diz que Jacó passou 20 e alguns anos, na presença ali de Labão. E ali com Labão ele construiu sua família, construiu seus filhos, construiu sua riqueza. Mas chegou um dia de Deus dizer a Jacó: levanta-te e volta a Betel, porque eu quero que você faça um altar. Então Deus está ordenando a Jacó a voltar até Betel, a voltar a um lugar onde ele tinha feito uma promessa, a voltar a um lugar onde ele tinha feito um pacto com Deus. Havia se passado 20 anos e Jacó não cumpria essa promessa. Mais de 20 anos atrás que Jacó tinha prometido ao Senhor, dizendo: se o Senhor for me guardar, me abençoar, eu vou voltar aqui e aqui eu vou fazer um altar para o Senhor, eu vou devolver os meus dízimos, vou devolver um louvor, um sacrifício ao Senhor, vou cultuar ao Senhor aqui. E 20 anos se passou e Jacó não se preocupava mais com isso, nem lembrava disso mais. Querido, talvez nessa manhã, você que está me ouvindo aí, já viu várias pessoas a dizer: olha, eu estou na promessa de Deus. Eu preciso da promessa do Senhor, eu tomo posse da minha promessa, Deus me fez uma promessa. Mas você há de concordar comigo que você tem visto poucas pessoas na vida lembrar das promessas que fizeram para Deus.
Poucas são as pessoas que conseguem lembrar, dizer, olha, eu fiz uma promessa, eu fiz um voto com Deus. Eu tenho algo que eu preciso cumprir. O texto diz que Deus é que chama Jacó e diz, levanta e venha construir um altar. Levanta e volta aqui a Betel, onde você tinha feito um compromisso comigo. E há muita gente que às vezes eles cobram a promessa que Deus lhe fez. Ah, eu tenho uma promessa, Deus prometeu, Deus me prometeu. Mas poucas pessoas que se recordam das promessas que fizeram a Deus. Estamos chegando agora o final de ano, famoso dezembro, né? Réveillon, Natal, Ano Novo, tá aí, as vésperas. As vésperas de Ano Novo, nós estamos aí. E muita gente, muitos de nós, fizemos promessa no ano passado. Senhor, esse ano de 2018 vai ser um ano diferente. Esse ano de 2018 eu vou orar. Esse ano de 2018 eu vou congregar. Esse ano de 2018 eu vou buscar o Senhor. Esse ano de 2018 eu vou viver melhor. Eu tenho mais tempo agora, melhorou tudo. E, meu irmão, 2018 já está se encerrando. Penúltimo mês. Se olharmos numa perspectiva do tamanho do mês, do tamanho do ano, né? Já hoje é 23 de novembro. E muitas das promessas que fizemos já foram embora, não cumprimos e estamos cobrando Deus pelas promessas que ele fez. Então Jacó, ele estava sendo abençoado. Jacó era um homem abençoado. Jacó era um homem que estava vivendo debaixo das bênçãos de Deus. Deus o estava abençoando o tempo todo. E ele não se lembrava. Aí Deus aparece para ele e diz, olha, Jacó, levanta-te, sobe a Betel e faz ali um altar. E altar exige tempo. Altar requer tempo. Então, se Deus estava querendo que Jacó fizesse um altar, é porque o altar, enquanto você está fazendo, você se concentra ali em pegar cada pedra, em buscar lenha, trabalhar inteiramente, se envolver diretamente com Deus. O tempo não para. O tempo hoje é tão precioso que ele é comprado, né? As empresas compram o seu tempo. Não é assim? Você hoje, o tempinho que tem, está envolvido com alguma coisa e outra, e nessa vida que nós estamos vivendo, de ativismo, uma vida de correria, de trabalho, né? E vai para lá, vai para cá. Eu moro numa cidade do interior, Eunápolis, mas ela já não é tão pequena assim. Já é uma cidade que já tem sua agitação. Não é comparada às metrópoles, não é comparada aos grandes centros, mas Eunápolis já tem seu fluxo. Aqui na nossa cidade, em Eunápolis, eu ainda, quando criança, me lembro que quando dava meio-dia, as lojas fechavam o centro, né? Parava, baixava suas portas, as pessoas iam para casa almoçar. E aí hoje não existe mais isso, a vida é uma correria. Muita gente comendo as cantinhas, marmitinha ali, marmita daqui, faz um lanche, não vai em casa, o tempo tem que vender, tem que vender, tem que vender. E aquela correria, e nesse corre-corre, você passa uma semana sem fazer um altar, sem ter tempo para Deus. E altar requer tempo, adoração requer tempo. Fazer um altar é adorar, fazer um altar é consagrar a Deus, fazer um altar é se entregar ao Senhor. Mas Jacó estava tão ocupado em ovelhinhas, em casamento, em trabalhar para o sogro, em construir, que ele não tinha tempo para Deus. Não havia adoração, não havia espaço, não há registro de que em 21 anos Jacó tenha feito um altar para o Senhor. E talvez que você está nessa vida aí. Você diz, eu não tenho tempo, só que na maioria das vezes nós criamos um ativismo na nossa vida
E nós não temos tempo para Deus. Mas na verdade tem tempo. Segundo uma pesquisa, não é uma pesquisa tão atual, mas uma pesquisa que eu li, de que o brasileiro gasta em média 5 horas do seu dia envolvido em redes sociais e televisão. E aí a gente diz, eu não tenho tempo para o Senhor. A gente passa um dia, 24 horas sem ler a Bíblia, 24 horas sem congregar, 24 horas sem ir à igreja, 24 horas sem fazer alguma coisa para Deus, 24 horas sem falar com o Senhor, sem entoar louvores, sem um ato de consagração. E Deus diz, levanta e faz um altar, porque altar requer tempo. Altar é você dar dedicação, é se dedicar a Deus. Altar custa alguma coisa. Há um custo. É um sacrifício. Requer você pegar do que é seu, pegar de si e entregar para Deus. É dedicar um louvor, é dedicar uma oferta, é dedicar o dízimo, é dedicar o do seu tempo que você poderia estar produzindo, trabalhando, e você diz, eu vou à igreja, vou parar tudo agora e vou adorar o Senhor. Agora é um momento eu e Deus. Agora o empresário diz, vou desligar o telefone. Agora é o momento que eu tenho que ir para casa, eu sei que eu tenho hora extra para fazer, eu sei que eu posso continuar aqui envolvido, eu sei que eu posso, e eu vou me dedicar. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu vou me dedicar ao Senhor. Fazer altar é algo que exige tempo da nossa parte. É algo que exige um custo da nossa parte. E é algo também que requer de nós um ato público. Altar não é feito em secreto. Altar não é feito, meu querido, ninguém faz um altar no quarto. Não era assim que eram os altares do Antigo Testamento. O altar era colocado em lugares públicos. O altar era colocado num lugar visível. As outras pessoas sabiam que ali tinha um altar. Porque a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de adoração com Deus, ela não é uma vida secreta. Você não é um crente 007. Você não é um cristão que foi chamado para servir a Deus escondido, com medo de dizer que é um cristão. E principalmente nessa sociedade que estamos vivendo, onde as pessoas estão rotulando os cristãos de homofóbicos, de quadrado, de atrasados. Muita gente fica com medo de dizer eu sou um cristão, eu sirvo ao Senhor. Querido, não tenha medo de fazer altares para Deus. Não tenha medo de se entregar ao Senhor Jesus, ainda que isso lhe custe alguma coisa, ainda que isso exija tempo de você, que a sua adoração ao Senhor seja um ato público da sua parte. Não tenha medo de se declarar ao Senhor como seu Senhor, como seu Deus. Aqui termina vários versículos dizendo, eu serei o seu Deus. Deus dizendo para Jacó, olha Jacó, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Se você me honrar, se você me adorar. E o nome de Israel carregava o nome de Deus, o referencial de Deus. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus de Israel. Até hoje no mundo inteiro, quando nós vamos fazer referência ao nosso Deus, Israel identifica. Será que a gente pode dizer nessa manhã, como ato público, que é o seu Deus? Dizer, olha, eu orei, e o Deus do João, o Deus da Maria, o Deus do José, o Deus do Jonas, o Deus do Renato, o Deus do pastor lá, o Deus do bispo, do reverendo, do apóstolo, do presbítero, do diácono. Foi aquele Deus que mudou a minha vida, o meu Deus. Não tenha medo, querido, de adorar a Deus em um ato público. E sabe o que mais? Se Deus estava dizendo, olha Jacó, eu quero que você levante para mim um altar. É porque altar, querido, requer também, como ato público, que haja um abandono, uma rejeição aos outros deuses.
Se você ler o capítulo 35 de Gênesis, o texto diz que Jacó abandonou os deuses, tirou os deuses que havia entre eles, removeu os deuses, porque não dá para estar fazendo um altar para dois deuses. Não dá para ficar dividido, cocheando entre dois pensamentos. Você precisa adorar ao Senhor e adorar a Ele, querido, vivendo uma vida plenamente para Ele, vivendo uma vida inteiramente para o Senhor. Então, nesta adoração que você está fazendo ao Senhor, Ele requer o seu tempo, Ele requer um ato público da sua parte, Ele requer de você também custos em que você tem que se entregar para Deus por completo, e Ele requer também que você abra mão da idolatria. Israel teve que arrancar os outros deuses diante de si. Olha o que diz Gênesis capítulo 35, versículo 2. Então Jacó e sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ao construir um altar, querido, nós estamos trazendo a centralidade, trazendo Deus para o centro da nossa vida. A adoração está no centro da nossa vida. Nós não podemos estar divididos entre dois pensamentos. Dividido, queridos, de maneira a não se recordar que foi Deus quem nos livrou. Talvez você tenha confiado no seu braço. Talvez você tenha confiado na sua competência, no seu potencial. Talvez você tenha confiado em si mesmo, mas agora é hora de você esquecer que não é você, é Deus. Não desvie a adoração. Há muitas pessoas que recebem livramento e dizem que se eu não fosse rápido, se eu não fosse ligeiro, se eu não fosse esperto, se não... Não, querido, Deus é quem nos livra. Deus é quem nos abençoa. Então a adoração tem que ser a Deus. E eu encerro essa reflexão nessa manhã dizendo a você que quando você faz um altar, é porque altar requer de nós gratidão. Quando você faz um altar, você está parando para agradecer a Deus. E talvez tenha isso marcado a nossa geração, a minha geração. É a ingratidão. Pessoas que são ingratas aos pais, ingratas às pessoas, não há uma lealdade. Talvez no passado alguém dizia, olha, a gratidão das pessoas é até exagerada. Havia pessoas, por exemplo, que era capaz de submeter-se a uma empresa e passar uma vida inteira trabalhando numa empresa, e quando alguém dizia, por que você não sai daqui e procura um novo emprego? Não, rapaz. Meu patrão foi uma pessoa bondosa demais comigo, me ajudou, a pessoa ficava a vida toda. Em nome da gratidão, se ficava num casamento, se ficava numa empresa, se ficava, havia uma permanência, uma lealdade que era dada às pessoas. Mas quando você vai ver hoje já mudou o extremo. Há muita ingratidão. E o texto diz que ali ele edificou um altar, chamou o seu lugar El Betel, porque ali Deus se revelou a ele quando ele fugia da presença do seu irmão. Há 20 anos atrás Deus tinha dado livramento a Jacó. Há 20 anos atrás Deus tinha feito maravilhas, livramento, abençoou, deu uma noite de paz, se revelou a ele. E ele ainda não tinha adorado a Deus, agradecido ao Senhor. Meu querido, talvez você está aí, você que está me ouvindo agora. Ir à igreja, congregar, orar, ler a Bíblia, cultuar o Senhor, agradecer a Deus, ser um ofertante, ser um dizimista, ser um participante da igreja, ser um participante da obra do Senhor, é movido pela gratidão.
Nós não encaramos isso como um fardo, não encaramos isso como um sacrilégio, colocar nas nossas costas uma penitência, não. É algo prazeroso. E quando é que é prazeroso, pastor Renato? É quando há consciência de que Deus merece, de que Deus tem nos abençoado, de que Deus tem enviado proteção para a nossa vida, de que Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Talvez você nessa manhã não tenha parado para fazer isso. O 2018 está terminando. Você fez tantas promessas para Deus, foi assim que eu comecei essa mensagem. Você tem prometido tanta coisa para Deus, vou mudar, vou ser diferente, esse ano eu vou ser mais grato ao Senhor, Deus tem abençoado minha família. O Brasil tem vivido suas crises, sim. O Brasil tem experimentado suas crises políticas, desemprego, situação difícil, mas em meio a tudo isso você tem sobrevivido. E quando você vai olhar, poucas vezes você conseguiu a igreja, poucas vezes você conseguiu congregar, poucas vezes você conseguiu adorar o Senhor, se entregar a Deus, se derramar na presença do Senhor. Às vezes chega em casa, eu estou cansado, eu estou com problema, eu estou com dificuldade. Quando você vai ver, você tem um mês, 15 dias, 20 dias sem ir à igreja, sem participar dos cultos. Não consegue adorar porque não há gratidão. Se fosse uma lei, se fosse uma obrigação, se for determinado, se criar algo na sua mente de que você precisa, que se não fizer vai para tal lugar, aí faz por livre e espontânea pressão. Mas nessa manhã, querida, essa palavra é para você mesmo. Isso, é com você que Deus está falando. Você que está aí ouvindo rádio, você que está ouvindo através da internet, você que está nos ouvindo em qualquer lugar, tem gente aqui no Rio de Janeiro nos ouvindo, tem gente em São Paulo. Você que está nos ouvindo agora, tenha gratidão ao Senhor. Deus diz assim, olha Jacó, eu quero que você se levante e faça um altar. Lá em Betel, ao Deus que lhe apareceu, lá em Betel. Lembra quando você fugia da presença do seu irmão? Porque às vezes na hora do aperto, na hora da dificuldade, a gente faz promessas para o Senhor. Se o Senhor me salvar, se o Senhor me livrar dessa situação, se eu passar por essa, se Deus me fazer vencer mais essa, se Deus me fazer vencer mais esse, eu prometo para o Senhor, se o Senhor salvar o meu filho, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor me der um esposo, se o Senhor me der, eu vou. E aí quando Deus dá, meu irmão, fazer altar é pagar os votos. Fazer altar é agradecer a Deus. Fazer altar é lembrar que Deus fez. Jacó tinha 20 anos aqui de plena bênção. O sogro mudava o salário, o sogro perseguia, o sogro tirava, enganou ele, mandou ele trabalhar por uma esposa, depois colocou outra na jogada, ele teve que trabalhar ao invés de 7, 14 anos, depois trabalhou mais 7 para poder fazer o seu próprio salário. Então Jacó era um homem que estava passando por muitas angústias, de muito trabalho, mas de muita vitória. Ele mesmo disse para sua esposa, ele mesmo disse para os seus parentes, olha, por muitas vezes o seu pai tentou contra a minha vida, tentou mudar o meu salário, me enganar, mas Deus foi comigo. Mas Deus lhe apareceu e disse, volta Jacó a Betel, levanta, vai lá ao lugar que eu tenho separado para buscar a sua presença, para que você possa buscar a minha presença. Então nessa manhã Deus está enviando a sua palavra através desse meio de comunicação. Está na hora de você voltar. Está na hora de você voltar à presença de Deus e ser grato. Invocar o nome do Senhor. Agradecer a Ele por todas as vitórias que Ele tem dado na sua vida. E eu tenho certeza que Ele vai estar impactando e abençoando a sua vida mais e mais na hora que você parar para adorar. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fique no seu coração. Que essa palavra encontre espaço na sua vida. E que você seja abençoado para a honra e glória
do nome de Jesus. Está na hora de voltar, querido. Está na hora de adorar o Senhor. Está na hora de fazer altares. Deus te abençoe, em nome de Jesus.